Vamos dar seguimento? Então, eu vou chamar a nossa próxima palestrante, que é a professora Rafaela. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, estamos te vendo da melhor forma. Ótimo. Eu vou te apresentar, professora. Então, a professora Rafaela Caterine da Silva Cunha de Medeiros, né, é graduada em Educação Física, mestre em Educação Física, doutora em Ciências da Saúde, e atualmente ela é docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A área de pesquisa da professora é em crescimento, metabolismo, capacidades funcionais, avaliação física, treinamento, o exercício físico. E aí, professora, como que vai funcionar? Você terá 30 minutos, né, de apresentação. Nos 10 minutos finais, eu vou avisar para você que tem 10 minutos, e depois, nos 5 minutos, eu também vou avisar. Durante a sua apresentação, o pessoal vai mandar algumas perguntas aqui no nosso chat. E aí, no final da sua apresentação, eu vou abrir para a gente poder falar um pouco a respeito dessas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Eu confesso que só a apresentação, que eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí já. Ó, você clicou aqui embaixo na sua tela em compartilhar? Isso. Cliquei. Clicou? Não, a gente ainda não está vendo. Vamos tentar mais uma vez? Sim, só um minuto, então, para ver se vocês estão visualizando. Não tem problema. A gente ainda... e agora eu acho que vai. Agora estão conseguindo ver? Isso, na realidade eu estou conseguindo ver a sua tela. Aí, se você conseguir abrir a apresentação, perfeito. Agora sim. Então, eu vou sair daqui, vai ficar só você, tá? E aí, você dá seguimento à sua apresentação. Professora, mais uma vez, muito obrigada e uma ótima aula. Obrigada também, né? Eu vou só administrar aqui o tempo. Então, eu gostaria primeiramente de desejar bom dia a todos, né? Agradecer inicialmente o convite de estar contribuindo nesse simpósio, em especial ao professor Ronaldo, né? E o meu orientador, o professor Paulo Dantas, que também fez essa comunicação. Então, eu sou a professora Rafaela Medeiros, como disse, eu sou da UERN, também trabalho no UNE e sou professora colaboradora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no grupo em que eu faço parte do projeto Viver Mais, né, que é do grupo de pesquisa AFISA, certo? E aí, por que eu estou fazendo essa fala inicialmente? Porque é justamente devido à participação nesse projeto Viver Mais que eu venho falar sobre essa temática com vocês. Né? Então, o projeto Viver Mais é um projeto que acontece desde 2007 no Departamento de Educação Física, e nele são oferecidas práticas de exercícios físicos e orientações nutricionais para as pessoas que vivem com HIV. É um projeto que acontece em parceria com o Serviço de Atenção Especializada e com os hospitais de referências, como o Giselda Trigueiro e o Rafael Fernandes, e outros setores, né, que vêm colaborando para que os nossos estudos avancem com essa população. Né? E esse projeto ele é coordenado pelo professor Paulo Dantas. Né? Então, tudo acontece, inclusive, associado ao Centro de Ciências da Saúde. Né? Então, eu venho falar isso porque as informações que a gente vai discutir aqui têm relação direta com as investigações que foram iniciadas nesse grupo, né? Com as preocupações que temos com essa população quando oferecemos a extensão. Né? Então, é isso. Então, o nosso tema hoje, né, exercício físico, sistema imunológico e HIV. Né? Eu vou fazer um breve relato para resgatar alguns pontos que são importantes para discutir a temática com o próprio HIV. Né? Então, quando a gente fala de imunidade do sistema imunológico, a gente precisa lembrar que a imunidade é a proteção contra a doença infecciosa. O nosso sistema imunológico é o sistema que traz essa homeostasia, né? Ele é essencial, ele é crucial para a nossa sobrevivência e ele é constituído pelas células e moléculas responsáveis pela nossa imunidade, né? Então, ele tem a função de estar protegendo, reconhecendo, atacando, destruindo elementos estranhos ao nosso corpo, né? Então, a gente, resgatando isso, retoma, inclusive, a característica do nosso sistema imunológico, que é as características-chave citadas, né? Que é a da especificidade e da memória, né? Quando a gente fala da função do nosso sistema imunológico, a gente precisa lembrar de 3 funções básicas, né? Que é proteger o corpo de invasores, né? No caso dos patógenos, os causadores das doenças, né? Remover as células mortas, né? Danificadas, como acontece com os eritrócitos, e reconhecer e remover células anormais, né? E nesse sistema imune, dentro dessas funções, pode ocorrer algumas disfunções. Existem 3 categorias, né? Entre uma delas, existe a situação da pessoa que vive com HIV/AIDS, né? Então, uma das primeiras disfunções é quando ocorre uma resposta incorreta
onde o sistema imunológico ele ataca as células normais, e isso acontece e vai surgindo as doenças autoimunes. Existe a resposta exagerada, que é o que acontece, por exemplo, nos casos de alergias, né? E a falta de resposta, né? Que é quando ocorre, o exemplo é a doença por imunodeficiência. E aí, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né, que é provocada pelo HIV, ela surge como efeito colateral de terapias e está relacionada a essa disfunção, né, a falta de resposta do sistema imunológico a essa condição. Quando a gente ainda fala do sistema imunológico, a gente precisa lembrar que existem condições diferentes que as pessoas, que o hospedeiro tem, né? O hospedeiro pode ser resistente, o hospedeiro pode ser tolerante e o hospedeiro pode ser suscetível. O resistente é aquele que consegue eliminar o vírus, que não é o que acontece com a pessoa que é infectado pelo HIV, né? Existe o hospedeiro tolerante, que é aquele que convive com o vírus, que reduz os danos teciduais, e existe o hospedeiro suscetível. Podemos dizer que no HIV pode acontecer o hospedeiro tolerante e o suscetível quando a pessoa não faz o acompanhamento, o tratamento, que hoje já temos os avanços que colaboram para essa população, e aí ocorre uma falha em eliminar esse vírus e em tolerar os danos imediatos, né? E aí, quando a gente reconhece essas funções, o que acontece quando somos infectados, né, a gente precisa considerar alguns fatores que, ao longo dessa aula, a gente vai estar discutindo, né? O status nutricional do sujeito, como ele vai responder a essa infecção, ela é importante, né? As propriedades virais, no caso de diferentes vírus, né? A via e a dose do agente viral, a genética do hospedeiro, que é algo que a gente vai discutir bem aqui quando se trata das pessoas que vivem com HIV, né? A doença de base, que a gente vai falar como principal, a AIDS, né? A doença que é desenvolvida pelo HIV, e co-infecções, que quando não tem um tratamento, não existe uma condição controlada do sistema imunológico da pessoa que vive com HIV, é comum surgir doenças oportunistas, né? E uma outra questão que a gente precisa considerar é a questão da idade, né? Os estudos, eles avançam conforme as idades das populações. Então, no nosso grupo, por exemplo, do Viver Mais, a gente investiga tanto crianças como adolescentes, como adultos, como idosos. Principalmente os idosos, quando se trata do exercício físico. Fazendo uma retomada, mais uma vez, sobre o nosso sistema imunológico, né, a gente precisa lembrar de duas linhas de base. Por que eu vou falar aqui? Porque quando o sujeito é infectado pelo HIV, né, existe a imunidade inata, que é a primeira linha de base, né, ela vai ser afetada, assim como a imunidade adquirida, né? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar um estudo que reforça os comprometimentos que acontecem nessas linhas de defesa. A imunidade inata, a gente precisa lembrar que corresponde aos genes que herdamos, né? As barreiras fisiológicas, e aí a gente lembra imediatamente da pele, das barreiras epiteliais, né? E das células que estão envolvidas para atuar, né, nesse sistema imunológico. Então, os fagócitos, as células dendríticas, as células NK, né, natural killer, e entre outras. A imunidade inata é aquela que tem a resposta em menor tempo, né? Pode ser em segundos ou até horas. E a imunidade adquirida é aquela que também pode ser chamada de adaptativa ou específica, que a gente vai adquirindo ou que vai sendo gerado ao longo da vida, né? Por diferentes situações. E envolve também outras células, outros linfócitos que estão colaborando para a atuação do sistema imunológico, né? Então, nessa imunidade, a resposta ela acontece em um maior tempo, né? Em longa duração, pode durar dias ou até semanas. E a gente tem aqui os linfócitos B, linfócitos T, alguns anticorpos e células T, por exemplo, efetoras aqui, mostrando a imagem apenas para recordar. Tá? E aí eu chamo a atenção que no HIV a gente vai falar bastante dos linfócitos T. Quando se trata dos órgãos do sistema imunológico, a gente também precisa fazer uma recordação, porque nas pessoas que vivem com HIV, quando o acompanhamento ele não é feito corretamente, quando não tem um tratamento adequado, pode ocorrer comprometimentos, e em especial do sistema imunológico, né? Então, onde as células do sistema imunológico eles se desenvolvem? Existem as... Opa, adiantei. Existem os
os tecidos linfáticos ditos como primários, né? E nós temos o timo e a medula óssea, e temos os secundários, que aí vem as tonsilas, os linfonodos, apêndice, os vasos linfáticos, né, baço, as placas de Peyer e entre os outros vasos linfáticos, né? E esses órgãos aqui é onde as células do sistema nervoso ele se desenvolvem imatura. Agora, lembrando dos locais, né, onde as células iniciam as respostas contra os antígenos estranhos, nós temos também outras regiões, né? Regiões dos linfonodos cervicais, do tronco jugular, do ducto linfático. Eu vou falar rapidinho essa parte, que é mais para a gente recordar, quando chegar lá na frente, associar a essa questão dos órgãos do sistema imunológico, né? Então, do tronco intestinal, dos linfonodos inguinais, do tronco jugular esquerdo, direito, na veia subclávica esquerda, enfim. Então, são todos órgãos que estão colaborando, né, para o desenvolvimento e maturação, assim como para iniciar uma resposta contra antígenos, né? E aí, a gente precisa, antes de falar da condição da pessoa com HIV, recordar sobre a imunidade inata e a imunidade adquirida, né? Quando a gente fala da imunidade inata, a gente reconhece que ela é constituída por uma coleção diversificada de elementos celulares e proteicos, né? E aqui nós temos uma representação de imagens, né, mostrando qual seria a primeira barreira, que é dita a barreira física e química, que se associa à nossa pele, por exemplo, e uma resposta imunológica é quando ferimos, machucamos e fica inchado, vermelho, né? As seguintes das células residentes teciduais, os macrófagos, os mastócitos, as interleucinas, né? E as células recrutadas também, como monócitos, neutrófilos, naturais killer, que é bem acompanhado nas pessoas que vivem com HIV/AIDS. E, por fim, os mediadores solúveis, que é o sistema de complemento, que envolve aí outras, como colectinas, petraxinas, citocinas, e aí vai, tá? Falando sobre a imunidade inata, a gente precisa, então, estar falando dos leucócitos, né? Que no HIV a gente consegue estar acompanhando quando elas estão passando por alguma intervenção, né? Então, existem alguns estudos que acompanham monócitos, neutrófilos, eosinófilos, os basófilos, né? E a natural killer, que eu já havia falado. São células circulantes, né? E a gente lembra do mastócito como células teciduais. Também as APCs, que são as células apresentadoras de antígenos, tá? E aí, para fechar essa parte introdutória sobre a imunidade, tem a imunidade adquirida, né? Que existem também principais componentes, e a gente vai estar reforçando aqui aqueles que são mais estudados, acompanhados nas pessoas que vivem com HIV. O sistema de imunidade adquirida, ela é constituída de células altamente especializadas, né, e envolve processos que previnem ou eliminam os patógenos invasores. Ele faz o reconhecimento específico, diferente da imunidade inata, né, e ele vai atacar fortemente o patógeno que está sendo reincidente, né, então a função principal dela, por isso que é chamada adquirida ou específica, ou adaptativa, né. Então, ele se autoprepara para futuros desafios. Quando a gente olha aqui essas imagens, a gente vê que o sistema imune adquirido, ele envolve células mediadoras, que são essas, a CD4, os linfócitos TCD4, que são as células auxiliares, e os linfócitos TCD8, que são as células citotóxicas, tá? E elas, ambas, são bastante estudadas, acompanhadas nas pessoas que vivem com HIV/AIDS. Além dessas, nós temos as humorais, né, que são representadas pelos linfócitos B. E aí, nos linfócitos T auxiliares, nós temos aqui alguns exemplos, né, o IL-2, IFN, e temos interleucinas 4, 5, 13, né, que elas estão atuando, vamos dizer assim, né, em contextos diferentes. Antes de falar dessa parte, na humoral, nós temos a produção de anticorpos, né, através dos linfócitos B. E aí, o que é necessário a gente recordar, né, quando se trata dos linfócitos auxiliares, principalmente auxiliares, né, com o surgimento, com o aparecimento dessas informações aqui relacionadas à interleucina, eles estão colaborando, eles são responsáveis, né,
por essa hipersensibilidade, vamos dizer assim, atrasada, né, de recuperação. Então, eles estão eliminando esses patógenos intracelulares através, né, desses linfócitos. E na humoral, né, eles estão eliminando os patógenos extracelulares. E aqui nós temos algumas classes gerais, que são as imunoglobulinas, né, a IgA, IgD, IgE, IgC, IgM, certo? Então, é só para recordar. E no HIV a gente tanto acompanha esses linfócitos auxiliares, como acompanha bastante também em alguns estudos essa questão da produção dos anticorpos. Mas a gente vai dar uma ênfase maior, né, nos linfócitos T, CD4 e TCD8. Quando falamos, né, da função imune, a gente precisa recordar que a função imune ela depende de vários fatores, né? Já falamos de idade, mas questões de gênero, questões de sono, da própria genética, né, eventos de início da vida, de estado nutricional, dieta, obesidade, realização ou não de exercício físico, como ele está sendo realizado, né, consumo de álcool, fumo, flora intestinal, estresse, né, histórico de vacinação e estado hormonal. Então, já existem vários fatores que a gente precisa estar acompanhando, né, para reconhecer como vai ser essa função imune e avalie com a exposição de patógenos, né, de infecções, como é no caso da presença do vírus da imunodeficiência humana e do desenvolvimento da doença, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a gente tem aí um fator a mais a ser considerado, né? E aí a gente chega para a temática principal, que é o sistema imunológico do HIV. Essa temática é muito importante de estar sendo discutida aqui nesse simpósio, porque o HIV, né, ele ataca diretamente o sistema imunológico, então ele é diretamente afetado, justamente porque o vírus, ele infecta diretamente aqueles linfócitos, né, em especial o linfócito TCD4, gerando, então, uma imunossupressão, né, que é a imunossupressão que causa a AIDS, a síndrome, né? Os estudos apontam que células CD4 abaixo de 350, né, já é um preditor da síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí veio, então, o uso da TARV, né, trouxe colaborações para esse contexto, né, da imunossupressão, né, diminuindo a carga viral dessas pessoas, mas quando analisado os parâmetros, né, do sistema imunológico, alguns estudos como esse aqui que eu trago, ele mostra que tem um alto risco de morbidade e mortalidade quando essas pessoas elas são comparadas, pessoas com HIV são comparadas com pessoas sem infecção, né? Então percebe-se que existe uma menor contagem de CD4, mesmo usando a terapia, né? Então percebe-se que essas pessoas, mesmo em tratamento, elas não conseguem restaurar totalmente a sua saúde geral, né? Uma outra questão que a gente precisa estar atentos, né, é sobre o envelhecimento precoce, que é bastante relatado na literatura, né, que está associado à imunossenescência, que ocorre por uma disfunção ou ativação imune inata e adaptativa, né, por isso que eu fiz aquela recordação. E aí, os estudos mostram que o HIV, ele pode sim estar acelerando o envelhecimento no sistema imunológico humano. Então, quando comparadas, as pessoas com HIV apresentam comportamentos similares a idosos sem infecção. E comportamentos similares a doenças, a surgimento de doenças, a capacidades, entre outras coisas. E no próprio sistema imunológico, né? Parâmetros do próprio sistema imunológico. Marcadores de ativação imune inata, como interleucinas, proteínas C reativas, alta sensibilidade, né, de alta sensibilidade, a CD14 solúvel, a coagulação, enfim, todas essas aqui, elas ficam elevadas, esses marcadores de ativação imuninatas, elas ficam elevadas mesmo após ajuste da contagem de células TCD4, né? Então, evidencia-se, comprova-se que existe realmente um comprometimento do sistema imunológico mesmo durante a terapia. Ainda, abordando essa questão desse estudo, é reconhecido, né, bem relatado na literatura, o estado inflamatório crônico, promovido tanto pela própria infecção do HIV, como pelo uso das terapias,
né? E diferentes tipos, porque existem alguns que promovem inflamação maior ou menor, e quando considerado as questões genéticas, né, do hospedeiro. Em especial, a gente vai estar falando aqui da CD4 e CD8, como eu comentei anteriormente, e a CD4 ela é um forte preditor de infecções oportunistas, né? Por isso que eu falei lá que quando a CD4 está abaixo de 350, ela traz uma relação com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? E aqui nesse estudo, eles começaram a identificar que ele é um forte preditor de infecções oportunistas e eventos não relacionados à AIDS. Então, quando não tratado adequadamente ou não usando a terapia, ele já é um preditor, né, da doença, para o aparecimento da doença, e mesmo em tratamento, ele traz predições importantes de outras doenças que não seria necessariamente a síndrome da imunodeficiência adquirida. E o CD8, né? O CD8 ele requer atenção. Antigamente, o nosso projeto ele começou em 2007, e antes a gente não se preocupava tanto com a CD8, realmente. Mas ao longo do tempo, né, dos nossos estudos, dos nossos acompanhamentos com essa população, a gente percebeu que tem que ter atenção, né? Os estudos trouxeram evidências de que durante a infecção do HIV, né, principalmente quando ela não é tratada, há um aumento, né, da contagem da CD8 à medida que a CD4 diminui. Então, a gente tem que estar acompanhando a razão de CD4 e CD8, né? Porque ela pode, para infectologistas, para as pessoas que estão atendendo, né, no serviço diretamente, essas pessoas, ele prediz o tempo até a AIDS. Então, ele pode ter, né, uma informação antecipada do que é que vai acontecer se não houver uma intervenção imediata, uma mudança de terapia, enfim. Essa razão da CD4 e CD8 persistentemente baixa durante a própria terapia também pode ser um marcador importante de disfunção imune, porque nós, quando acompanhamos essas pessoas, a gente pega os parâmetros, né, imunológicos e vai observando, e essas pessoas às vezes relatam que toma medicação direito, que já faz acompanhamento corretamente, que tem estilo de vida adequado, que faz exercício, se alimentar bem, e ainda assim esses marcadores, eles se apresentam de forma não esperada, vamos dizer assim, né, com fatores que deveriam ser positivos e colaborar de forma mais positiva. Então, a razão do CD4 e CD8 persistentemente baixa, ela pode ser um marcador de disfunção imune, certo? Persistente, e também de comprovação da inflamação crônica que eu falei anteriormente. E aí, nesse estudo, a partir de vários relatos, várias evidências, eles perceberam que está acompanhando, né, a razão de CD4 e CD8, né, e identificando se ela está persistentemente baixa durante a terapia, né. Verificando isso, pode-se dizer que ela está associada ao aumento da ativação imune inata e adaptativa, né? E aí isso vai estar colaborando para o fenótipo imunossenescente, né? Que eu falei lá do envelhecimento precoce, e também o maior risco de morbidade e mortalidade. Porque se essas pessoas estão envelhecendo rapidamente, né? Elas estão antecipando, né, está tendo uma antecipação, né, de fatores que só seriam observados mais à frente. Aqui eu boto esse vídeo rapidinho, apenas para comprovar que o HIV, ele é um vírus RNA, que ele atinge a nossa população de forma muito fácil, né? A gente pode adquirir por meio de contato sexual, por meio de contato sanguíneo, né? A mãe pode passar para o bebê, e todas essas questões hoje já são muito esclarecidas, né? Porque, inclusive, é possível não passar da mãe para o bebê se a mãe estiver fazendo um acompanhamento adequado, né? Mas aqui, mostrando inicialmente esse vídeo, é só para confirmar do porquê que aquelas células T auxiliares, né, elas são tão afetadas, né, que são as células da nossa imunidade inata, né, porque a primeira célula que é solicitada, vamos dizer assim, para fazer a junção é o CD4, o receptor principal é o CD4, né, que se junta aí a CCR5, a CCR4, S4, e com esse acoplamento
vamos dizer que ela funciona como, junto com a GP120 e GP41, funciona como uma chave de entrada, né, para conseguir invadir a célula. Então, esse vídeo aqui é só para estar recordando, talvez, situações em que vocês já tenham visto sobre como ocorre a infecção do HIV, né, no nosso sistema. E eu não vou estar falando, não vai dar tempo, mas os medicamentos diferentes que as pessoas usam têm a ver, né, com todos esses mecanismos que estão sendo mostrados aqui no vídeo, a integrase, a transcriptase reversa, a protease, tá? Mas eu vou parar e vou avançar, porque, na verdade, o que eu queria fazer era só relembrar, tá? Porque eu quero agora levar um pouco mais para a questão do exercício. Antes de avançar, é necessário a gente estar recordando que a AIDS, ela é causada pelo HIV, ela é caracterizada pela redução dessas células e, junto a ela, nós temos a presença de várias infecções severas, né? É comum a gente encontrar nas pessoas que desenvolvem a doença problemas cutâneos, é possível identificar tuberculose, pneumonia, problemas respiratórios, né? Sarcoma de Kaposi, entre outros, tá? E uma predisposição, inclusive, a tumores, né? Presença de tumores. Existem dois tipos de HIV, o HIV tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o mais frequente, o tipo 2 menos, né? É o identificado em maior quantidade, inclusive na África. E aí, eu gostaria, inclusive, de parabenizar mais uma vez a discussão dessa temática aqui no simpósio, porque nós continuamos com essa problemática, né? Ela precisa ser vista ainda como um problema de saúde pública. Ao longo dos anos, nós tivemos uma redução do número de infectados, né? Mas nos últimos 10 anos, ou 12, e a gente ainda precisa ter o último boletim epidemiológico de 2022 para confirmar nos últimos 12, mas em especial nos últimos 10 anos, pensando de 2010 até 2020, a contaminação por HIV tem aumentado, né? Então, durante a pandemia, alguns estados têm alertado, e o de São Paulo, né? Eu trouxe aqui o de São Paulo, alerta que houve um aumento, principalmente entre os homens, né? Que houve um aumento em torno de 40%. Quando vocês olham aqui para esse gráfico, vocês percebem, o gráfico, a coluna azul representa os homens e a amarela as mulheres, né? Então, vocês percebem que os homens, eles aumentaram, né? E as mulheres diminuíram. E o percentual das mulheres de diminuição foi de 26,4%. Certo? Então, esse é um dado aqui do boletim de 2021. Então, é só para alertar que a gente precisa estar atento e a gente precisa saber como lidar com essa população, né? Reconhecer que, com o surgimento do medicamento, das terapias antirretrovirais, nós tivemos muitos avanços, né? Como a própria questão do controle da imunossupressão, porque com a medicação a gente consegue reduzir a quantidade de vírus e chegar a níveis indetectáveis, ou seja, ter uma quantidade tão pequena a ponto de ser dita como indetectável, certo? Porém, a gente precisa recordar que o perfil de morbimortalidade modificou, mas ainda temos algumas questões que precisam ser acompanhadas, né? Antes, nós tínhamos a imunossupressão, mortes associadas à síndrome, a presença muito forte da síndrome de Walsh, as pessoas vistas como caquéticas, né, muito magras, e com o surgimento da HAART, a gente teve esse controle, né, da replicação, os avanços científicos têm colaborado para que as terapias se tornassem ou tivessem uma inflamação de baixo grau, vamos dizer assim, mas tivemos um aumento da prevalência de mortes associadas, não exatamente à AIDS, né, a outras doenças. Um dos efeitos adversos que estão associados à terapia é a síndrome lipodistrófica, que traz junto dela outras questões, né, doenças cardiovasculares bem recorrente nas pessoas que têm com HIV. Isso não só pela questão do HIV, do uso da terapia, mas pelas questões do hospedeiro, né?
levando à predisposição ou não, né, ao surgimento de dislipidemias, né, de resistência à insulina, identificação de processos inflamatórios crônicos, né, e alteração da composição corporal, que foi o caso da lipodistrofia. Professora, mas por que você está falando isso? A gente tem que falar de sistema imune, né? Quando a gente fala de sistema imune, a gente precisa recordar lá daquela imagem que eu mostrei anteriormente, que vários fatores, eles interferem, né? E eu trouxe esses dados aqui relacionados às doenças cardiovasculares, mas eles têm predisposição à doença renal crônica, doenças osteoarticulares, né? A própria síndrome metabólica, estresse oxidativo, né? E tudo isso pode trazer consequências em outros parâmetros, né? Além de fisiológicos, imunológicos, também psicossociais. E interferindo na imagem corporal, na baixa autoestima, repercutindo em comportamentos de depressão, né? Alguns medicamentos alteram o sono, geram distúrbios, ou seja, a qualidade de vida dessas pessoas é alterada, e quando tem um estresse, né? Podemos dizer que isso tudo pode promover um estresse, além do que o vírus e a medicação pode trazer, essas pessoas podem ter a função imune ainda mais prejudicada, né? Então, por isso que eu faço essa fala, vamos dizer assim, breve. E aí vem o exercício, mas professora, com tanto problema, né? Então, o exercício, o sistema imunológico da pessoa com HIV é afetado, a gente reconhece isso, evidencia em estudos, mas e aí? O exercício físico, como deve ser administrado, né? Ele pode trazer prejuízos. Então, a gente recorda um pouco até do que a professora, na primeira palestra, falou, né? O exercício ele pode produzir efeitos tanto positivos quanto negativos na pessoa com HIV, né? E, para isso, a gente precisa lembrar dos estudos que ocorreram ao longo do tempo, desde 79, que falava lá das mudanças agudas na contagem de células imunes básicas, né, das doenças respiratórias agudas, da importância da nutrição, da questão do envelhecimento, né, de resultados clínicos que foram avançando para trazer uma orientação adequada para pessoas com HIV, né? Então, a gente precisa reconhecer tudo isso e ver que a imunologia do exercício nos permite ter mudanças agudas e crônicas, né, quando se trata do exercício, e aí a gente fala aqui da vigilância imunológica inata, aprimorada com exercícios moderados, mas também da disfunção imune transitória após esforços pesados, então a gente tem que considerar isso. Das influências clínicas, né, como foi citado, inclusive, a curva J, que pode ter relação com a questão da doença respiratória aguda, mas também a redução da inflamação sistêmica, que acontece nas pessoas que vivem com HIV, né? E assim como redução de doenças crônicas, que também acontece, é recorrente nas pessoas com HIV. Precisamos reconhecer. Oi. Licença, 10 minutos, tá? Obrigada. Além disso, a gente precisa reconhecer a importância de reunir o exercício físico com outras intervenções, né, com a questão nutricional, porque os estudos apontam que carboidratos, por exemplo, pode atenuar a inflamação pós-exercício, né? E a questão da própria imunossenescência, né? Que verificamos anteriormente, que a pessoa com HIV apresenta um envelhecimento precoce e a realização de exercício físico pode atenuar os efeitos do envelhecimento sobre a função imunológica. Então, dentro de tantas questões, de tantos fatores, né? Eu trouxe aqui a curva J e a curva S, só para comentar um pouco, né? A professora comentou anteriormente, mas só para falar que isso aqui tudo é considerado quando a gente vai orientar a prática de exercício físico e se preocupar com o sistema imunológico da pessoa que vive com HIV, né? Então, a gente considera, sim, reconhece que a curva J, ela mostra que a pessoa sedentária, assim como a pessoa com exercícios leves, né, aqui visto como sedentária, exercícios leves, e pessoas com exercícios de alta intensidade, elas podem ter uma maior probabilidade, né, de infecções do trato respiratório, quando comparadas a pessoas com intensidade moderada. Então, a gente reconhece. E essa questão, por muito tempo, vamos dizer assim, ela foi reforçada para orientar as pessoas com HIV. O que eu estou querendo dizer? As orientações anteriormente eram muito voltadas para a intensidade moderada, certo? Justamente por conta
desse modelo aí em forma de J, que explica essa relação com as infecções do trato respiratório. Só que aí eu trago aqui esse outro gráfico, que é mostrando também a presença de infecções, né? Mas aqui nós temos a curva S, né? Que mostra que quando a pessoa faz o exercício com a carga baixa, moderada, alta e de elite. E a gente percebe que a pessoa que tem uma carga de elite está com um comportamento parecido com quem tem uma carga baixa. E aí, essa curva S, ela surgiu com os avanços, né, dos estudos, e a gente também precisava considerar isso para prescrever no HIV, porque a gente se preocupava, a gente vai ficar só orientando o exercício com intensidade moderada, né? E aí, guardem aí que daqui a pouquinho eu vou mostrar um artigo que mostra que é possível, sim, a gente ter cargas maiores sendo aplicadas na pessoa com HIV. O exercício e o sistema imune, a gente precisa lembrar que vai ajudar a pessoa com HIV, porque ele aumenta as concentrações sanguíneas, né, de linfócitos, da imunidade inata e da imunidade adquirida, né? Então, aumenta a imunovigilância, reduz a inflamação sistêmica, quando a gente olha aqui para interleucinas, que são reduzidas, que são apresentadas, né? E existem indicações gerais que podem ser levadas também para as pessoas com HIV. É verificado que o exercício agudo pode trazer benefícios para o sistema imune, que a intensidade moderada vigorosa pode também. Agora, a gente precisa reconhecer que não é exercício feito de forma esporádica, né? No caso, ele nem seria exercício, é exercício contínuo, porque é o efeito somatório das sessões agudas que vão trazer benefícios para essas pessoas, tá? Justamente por conta do efeito do exercício ele ser transiente. Então, os níveis que são alterados aqui, citados na imunidade inata e adquirida, eles podem modificar depois de 3 horas, tá? Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Altas cargas de trabalho, estresse fisiológico, metabólico, psicológico, perturbações imunológicas transitórias, como, por exemplo, acompanhamento dos parâmetros imunológicos, estresse oxidativo, dano muscular, aumento do risco de doenças, né? Por quê? Porque se acontecer isso, a gente pode confirmar o que é citado na literatura, que é a imunossupressão e a abertura, vamos dizer assim, né, da janela da teoria opioides. Então, a gente tem que lembrar, tem que recordar, tem que estar atento, porque no HIV isso se torna ainda uma predisposição maior, né? E a imunossupressão, ela também está associada ao hormônio, né, do estresse, o cortisol, que vai estar inibindo a função das citocinas e suprimindo o sistema imunológico inato, né? Deprimindo, por exemplo, as células T, tá? Então, eu avanço aqui para dizer, né, que o treinamento físico de alta intensidade, ele é possível, né? Mas a gente pode ocorrer a imunossupressão, mas se a gente tiver cuidado com vários fatores, né, e considerar o que a literatura aponta, a gente pode sim explorar isso com as pessoas que vivem com HIV. Né? Então, a pergunta era, ele resulta em um estado crônico de imunossupressão crônico? Né? Não. O efeito depressor é temporário, a gente viu anteriormente, então, no HIV se tornou possível. E aí eu trago esse estudo... Professora, Oi? 5 minutos. Ok, tá, tô fechando. Então, eu trago esse estudo, que é uma revisão sistemática e meta-análise, que confirma que o exercício vigoroso, ele pode sim trazer contribuições para o sistema imunológico das pessoas que vivem com HIV, né? Então, a modalidade, agora, existem diferentes tipos de treinos, né? E o aeróbico é o que é citado nesse estudo aqui, como o principal ou capaz de promover melhora na modulação da contagem de CD4. Né? Então, confirmando aí que o exercício é uma estratégia importante e que pode ser aplicada, sim, inclusive com intensidade vigorosa. Né? Aqui nós temos outro estudo que também foi feito com pessoas com HIV, praticantes de maratona, para comprovar aquela curva S, né? Mostrando que parâmetros metabólicos e imunológicos melhoram em pacientes infectados pelo HIV, submetidos a resistência moderada e praticantes de maratona. Então, a maratona, que é um treino de longa duração, um esporte de longa duração, e tem treinos de longa duração, ele é seguro, sim, para pessoas com HIV, certo?
E nós temos respostas do exercício agudo, que eu já falei aqui, é só para comprovar através de um estudo, né? Eu vou passar rapidinho para fechar. Agora, por que os medos anteriormente eram tão evidenciados, né? De fazer exercícios com intensidade moderada? Porque não existiam muitas evidências, né? Não existiam estatísticas que comprovassem, vamos dizer assim, tá? Por vários fatores, tá? Então, o exercício regular, aeróbio, planejado, ele pode estar melhorando, sim, o sistema imunológico da pessoa com HIV. Para isso, a gente tem que seguir recomendações, a gente tem que acompanhar, né, o sistema imunológico dessas pessoas, tem que definir os fatores, tipo de exercício, a frequência, duração, intensidade, escolher o tipo de exercício adequado àquele sujeito, controlar a intensidade, fazer um acompanhamento nutricional, intervenções, né, porque existe sim a possibilidade, e aqui eu trago para fechar, né, que existem estratégias que podem ser realizadas para recomendar, modificar ou gerar uma recuperação adequada do sistema imunológico dessas pessoas. Primeiro, a gente tem que garantir que essas pessoas estão usando a terapia, identificar os tipos para ver que problemas podem surgir, acompanhar os parâmetros clínicos, né, imunológicos, acompanhar a parte nutricional, manipular o volume e a intensidade do treino, manter os incrementos de volume de forma adequada, estabelecer o descanso adequado, planejar a recuperação e se preocupar com o sono, que a gente sabe que influencia diretamente no nosso sistema imunológico, né? Orientar um sono maior, com duração em torno de 7 horas ou mais, né? Não, indicar que não restringam os sonos, que, se for possível, a gente esteja monitorando, né, orientar cochilos, dormir em locais escuros, orientar a minimizar os estresses da vida, e para isso a gente precisa trabalhar com a equipe multiprofissional, né? Então, reconhecer que o profissional que trabalha diretamente no hospital, né, o infectologista, junto com a enfermagem, com a assistente social, junto com a nutrição, tem que estar trabalhando junto com a educação física para que esse sistema imunológico desse sujeito e todas as alterações que são promovidas por conta dessa doença, né, elas sejam minimizadas, né, e traga aí benefícios para essa população. E aí, eu precisei ser rápida, mas essas são as principais contribuições que eu trago aqui para esse simpósio. Então, muito obrigada. Acho que... Oi? Oi. Demoraram para me liberar, que é isso. Desculpa, eu fico achando que caiu. Não, imagina. Professora, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né? Nós vamos agora às perguntas que o pessoal deixou aqui no nosso chat. A primeira pergunta que a gente tem é a seguinte: quais são as principais doenças oportunistas associadas ao HIV? Existem trabalhos específicos sobre o efeito do treinamento físico nessas doenças ou patógenos? Muito, ok, né? Essa pergunta ela é bem recorrente, né? Então, existe sim. Quando a gente fala de doenças oportunistas, a gente associa diretamente à síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Que são as pessoas que estão com a CD4 baixa, eu falei lá abaixo de 350, e ocorre o surgimento de sarcoma de Kaposi, tuberculose, pneumonia, né? Entre outros, tá? Então, nesse caso, como a pergunta foi pensando nas doenças oportunistas, o exercício físico ele não precisa, ele não deveria, vamos dizer assim, né, ser totalmente inserido. A gente precisava, primeiramente, ajustar essas questões, né? E quando a gente fala em ajustar, quando a pessoa desenvolve a síndrome, ela está muito associada à não utilização da medicação ou uma falha na terapia. Então, antes de ter a realização do exercício físico, é necessário intervir nas questões medicamentosas, né? E controlar os parâmetros imunológicos. Então, as orientações principais, eu não sei quem foi que perguntou, é que o exercício físico ele seja evitado até controlar o surgimento dessas doenças e retirar a possibilidade dessa questão da continuidade das doenças oportunistas. Agora, se for as doenças crônicas, existem estudos, sim, que apontam que o exercício físico ele pode minimizar, ele pode reduzir. Tá? Agora, oportunistas leva para a condição mais crítica da pessoa com HIV, com a AIDS, no caso. AIDS já, né? Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem é: você acredita que o exercício físico estruturado de maneira criteriosa ele pode gerar um melhor efeito nos pacientes que têm a terapia medicamentosa?
Sim, sim. O estruturado, planejado, né, bem orientado, vai sim gerar efeitos positivos. Aquele artigo que mostramos, que eu mostrei rapidamente, né, ele avaliou a CD4 e a CD8 e alguns leucócitos, e foi comprovado que o exercício, por exemplo, aeróbio de alta intensidade, ele pode sim colaborar para a condição imunológica do sujeito. E para a terapia, nosso grupo de estudo, eu não trouxe nenhum estudo nosso, mas o nosso grupo de estudo, um dos primeiros estudos que a gente fez foi verificar se a prática de exercício físico colaborava para a adesão da medicação. Né? Então, no nosso grupo, a gente evidenciou isso, que as pessoas que estavam praticando exercício, elas estavam tendo um acompanhamento assíduo, estava tomando a medicação, né? Essa parceria a gente tinha com o próprio hospital, né? Para estar verificando isso, se eles estavam indo. Então verificamos, confirmamos sim que colabora para a adesão à terapia medicamentosa. Sim, tá? Eu acho que o que é importante a gente salientar, principalmente nessa pergunta, porque a pessoa diz assim no final, né? Se o exercício de forma estruturada pode gerar um melhor efeito do que a terapia medicamentosa. Eu acho que tem algo que aqui é bem complexo, que a gente está lidando com uma população que é complexa, né? Tem uma doença que tem uma certa complexidade. A gente precisa incentivar essa população a fazer o uso da medicação e não falar, olha, vamos tentar usar a estratégia do exercício. A gente sabe que o exercício é perfeito para várias condições, mas a gente também tem que estar ciente do quanto, se tem que usar a medicação, essa pessoa precisa sim ter essa intervenção. Desculpa, essa questão do efeito, realmente ele não pode ser o primordial, não. A gente tem que reconhecer que a medicação é o principal. Sem ela, o sujeito não tem como viver, ele vai se tornar lá o hospedeiro susceptível. Exatamente. Então, a gente volta para a pergunta anterior, né? Eu acho que a gente tem mais uma, que esse envelhecimento acontece mesmo quando uma carga viral é indetectável? Sim, alguns estudos apontam que sim. Por quê? Porque não sei se vocês prestaram atenção, quando a gente avalia lá a razão CD4, CD8, né? Existem pessoas que têm uma CD4, quando se analisa só a CD4, por exemplo, né? Então tem uma CD4 alta, e a razão, aí quando analisa agora a razão com a CD8, né? Ela está baixa, porque a quantidade de CD8, né? Está influenciando, ela pode definir que está ocorrendo aí um grau de inflamação, vamos dizer assim, inflamação crônica, e a gente sabe que os processos inflamatórios vai auxiliar nesse processo de envelhecimento, certo? Então, um dos estudos que que eu trouxe, inclusive, aqui, aponta isso. E em relação à carga viral indetectável, que é dentro dessas disfunções imunes que acontecem de pessoa para pessoa, também nós temos pessoas que têm CD4 controlada, porém a carga viral lá em cima, né? Esses comportamentos não são os esperados, mas acontecem com algumas pessoas, né? E é por isso que nós não temos a cura desse vírus, né? Ele se comporta de formas diferentes, né? Conforme as pessoas, tá? Então, o envelhecimento acontece mesmo quando essa carga viral ela é indetectável. Certo? Então, tem várias situações que a gente pode estar trazendo como exemplos. Tá. A gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio Gomes, que ele diz assim: professora, quais as evidências sobre o treinamento de força crônico nas repercussões e melhora da ação dos linfócitos T? Há estudo nesse sentido? As evidências sobre treinamento de força crônico. Vamos lá. Naquele artigo que eu trouxe, eu evidenciei que o exercício aeróbio, né, intenso, era o que trazia mais efeitos para o sistema imunológico. Mas existem vários estudos com outros tipos de treino, e um deles é com treinamento de força. E dentre eles tem o treinamento de força, certo? O treinamento de força, ele colabora, ele melhora principalmente, né, as evidências que a gente mais acompanha é nas capacidades físicas, força, resistência, né, massa muscular, a gente encontra muito isso. Mas nos linfócitos, a gente encontra evidências, mas quando colocada em revisões, em análises, né, ela tem os seus vieses, tem as suas lacunas, né? Porque e aí nas revisões não se comprova totalmente, como no treino aeróbio, que o treinamento de força ele melhora
né, assim como o aeróbio, os linfócitos T, CD4, por exemplo, tá? Então, a gente consegue, sim, quando a gente olha artigos somente de treinamento de força, a gente percebe que alguns encontram melhorias, mas quando analisado e comparado ao treinamento aeróbio, né, ele não consegue sobressair, tá certo? As evidências em meta-análise, em revisões temáticas, confirmam muito mais. Se a gente tiver que escolher, é muito mais o treinamento aeróbio. Perfeito, professora. Bom, eu acho que aqui, para finalizar, né, por mais que eu seja coadjuvante de toda essa história, de todo o nosso simpósio, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha vivência. No início, eu falei que eu trabalho no SUS, e aqui em São Paulo, a gente tem uma forma de lidar com os pacientes que são soropositivos, né? A gente tem alguns centros de referência e o paciente ele vai até lá para poder ter esse acompanhamento. Infelizmente, diante do cenário político que a gente vive hoje, a gente não tem tantos incentivos de profissionais para estar nesse centro, né, atuando como profissionais de saúde para poder cuidar dessa população. Você trouxe brilhantemente o número de pessoas que está aumentando, né, com o HIV. E aí a gente só sabe porque essas pessoas foram testar. E uma das coisas que a gente mais fala é: tem que testar. Tem que testar. Você não vai saber se você tem sífilis, você não vai saber se você tem HIV, se você não fizer o teste rápido. E, gente, nós estamos aqui falando para um pouco mais de 100 pessoas, né? Quando foi a última vez que você fez um teste rápido? Você pode ir em qualquer UBS, né? E é lógico, eu estou falando sobre o cenário de São Paulo, porque trabalho aqui, mas você pode ir em qualquer UBS e falar: eu gostaria de fazer um teste rápido. E assim, é uma pitadinha lá no seu dedo, um pouquinho só de sangue, como se fosse o teste de glicemia, e aí você consegue ver se você tem, né, se você tá ou não soropositivo. Eu acho que isso é de extrema importância, porque, embora nós somos profissionais da saúde, eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho vários colegas que são soropositivos, né, e muitas vezes a gente só descobre porque a gente tem que fazer alguns testes, e aí isso acaba sendo complicado, porque muitas vezes você tá aí com seu CD4 e CD8 um pouco descompensado, desequilibrado, e aí que você vai descobrir. Então, eu acho que essa era um pouco que eu gostaria de reforçar, mas também falar do seguinte: uma das coisas que para mim ficou de muita importância assistir a sua palestra é saber o quanto a gente, lá na base, né, a gente lá no dia a dia, a gente consegue fazer o que você trouxe aqui para sua aula de forma científica, né? Porque nós, enquanto profissionais, o que a gente mais quer é saber que o que vocês estão estudando, academicamente falando, a gente consegue fazer na base. E é o que a gente tem feito. Eu tenho alguns pacientes que são soropositivos, a gente consegue trazer o exercício físico, né, como forma de terapia para esses pacientes, mas também analisando se ele está em uso de medicação, se essa medicação se essa medicação está descompensando em alguns outros fatores, porque muitas vezes ele está em uso da medicação, mas essa medicação precisa ser trocada, porque a glicemia dele está alta demais, ou está com colesterol alto demais, e aí são coisas que nós temos capacidade de ver. Né? Então, eu deixo aqui um pouco essa argumentação do que eu consigo ver na prática e fico feliz demais de saber que é o que vocês estão estudando aí na teoria. Muito obrigada. É verdade, eu só reforço, inclusive essa discussão precisa ser ampliada para retirar os preconceitos, né? Sim. As pessoas precisam reconhecer que o comportamento ele é parecido com o sistema imunológico da pessoa que não tem HIV, mas tem as suas particularidades, né? Quando eu digo é parecido, que é possível fazer exercício, né, moderado, vigoroso, com a alimentação adequada, vai ter benefício. Então, a gente consegue, sim, encontrar respostas positivas. Para isso, a gente só tem que trabalhar em conjunto, fazer todo passo a passo e vai dar tudo certo. Então, bacana ouvir essa sua fala e reforçar, é muito importante. Com certeza, professora Rafaela. Então, mais uma vez, eu agradeço. Nós temos vários agradecimentos aqui no chat, mas o nosso tempo está um pouco corrido. Mas, em nome dos nossos colegas que estão agradecendo pela sua palestra, falando que foi muito rica, muito conhecimento, eu tenho certeza que agora, quando o pessoal for atender, eles vão pensar de forma totalmente diferente e vai conseguir adicionar muitas coisas depois de assistir a sua aula aqui. Obrigada, assim, a Ronaldo, ao professor Paulo, em especial ao meu grupo do Viver Mais, tá, pessoal? Um abraço. Fiquei muito feliz com as contribuições dadas aqui nesse simpósio. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia.